Hoje vamos conversar sobre forças pessoais. Forças pessoais, exatamente, é um tema que muita gente tem dúvida, ainda. Então vamos conversar sobre forças pessoais, que é a pedra filosofal da psicologia positiva, né? É o pilar, um dos pilares da psicologia positiva, é o estudo das forças pessoais, das potencialidades. E eu quero começar, antes de eu começar, eu tinha preparado assim a live, né? Falei assim, vou falar de forças. E aí, quando a gente começou a divulgar, né, aqui no perfil, né, que o tema de hoje seria forças pessoais, e a gente fez também alguns posts sobre as forças, a gente começou a receber algumas perguntas, tanto pelo direct, né, como algumas pessoas no Facebook também começaram a me mandar pelo Messenger, mas principalmente pelo direct aqui no Instagram. E as perguntas, né, só me mostrou o quanto que realmente as pessoas, os profissionais ainda não conhecem as forças pessoais, não sabem do que se trata. Então, o que eu tinha elaborado, eu guardei para uma segunda live. Para um segundo momento, porque eu falei assim, não, eu vou precisar falar disso depois, porque eu vou precisar primeiro esclarecer, porque as perguntas eram, mas quais são essas forças? Como assim 24? Miriam, cita para mim as 24. Como assim forças? Né? Então, eu falei assim, meu Deus, isso daqui é que as pessoas só estão me mostrando que ainda não conhecem o tema, né, das forças pessoais em psicologia positiva. Então eu resolvi voltar um pouquinho atrás, né? Tô contando do meu planejamento. Voltar um pouquinho atrás e falei assim, não, deixa eu explicar direitinho. Como eu trabalho há muito tempo, né, com psicologia positiva, trabalho com as forças, eu fico achando que todo mundo já sabe. E já deve estar todo mundo cansado de ouvir. Às vezes eu fico, mas... E aí, quando a gente postou, tipo, o que, mais uma vez, né, o que a gente acha não é o que acontece na realidade. A gente precisa checar, né? Então, eu achava que todo mundo já sabia, enfim, não, e não sabe. Não sabem, e só constatou mais uma vez, né, quando a gente começou a divulgar o tema, né, que era de forças pessoais. Forças pessoais é a base de tudo. Se você quer trabalhar com psicologia positiva, o mínimo que você tem que saber são as forças pessoais. Tipo, é o mínimo, porque é a pedra filosofal, né? É o pilar que sustenta as intervenções de psicologia positiva. Se você fala que trabalha com psicologia positiva e não sabe nem quais são as forças pessoais, esquece, você não trabalha com psicologia positiva. Porque a psicologia positiva tem por objetivo fazer com que o indivíduo ele seja capaz de cultivar uma vida feliz por meio da ação intencional das virtudes, de ter uma vida virtuosa, né? De ter uma vida feliz baseada na virtude. E é possível a gente cultivar essa vida feliz, né? Com virtude, uma vida virtuosa, desde que a gente conheça as forças pessoais e as coloque em ação. E aí vem, né? Mas quais são as forças? Aí vem a pergunta básica, né? Então, vamos lá. No final da década de 90, né? Lá pelos anos de 99, né? Início de 2000, o Martin Seligman, juntamente com o Chris Peterson, né? Eles lideraram uma equipe, tá? Com 55 cientistas, para investigar os aspectos positivos, né? A intenção das pesquisas, né, lideradas pelo Martin Seligman e pelo Chris Peterson, né, a intenção era de
recuperar o estudo, né, das características positivas, das virtudes, né, como legítimos da investigação psicológica. Então eles queriam, né, assim como a gente tinha, né, assim como a gente tem estudos que investigam os transtornos mentais, eles queriam legitimar que o estudo, a descrição das forças e virtudes tivessem a mesma característica e os mesmos critérios, assim como a gente tem das psicopatologias. Tá dando para entender? Então, o Martin Seligman e o Chris Peterson, lá no começo dos anos 2000, né, 99 e 2000, a intenção deles, quando eles reuniram, né, os pesquisadores, eram 55 pesquisadores, inclusive muitos desses pesquisadores que participaram, né, dessa pesquisa se tornaram grandes nomes hoje da psicologia positiva. Por exemplo, o Bob Amos, né, ele contribuiu com um capítulo de gratidão, com os estudos de gratidão. Hoje, né, 20 anos depois, Amos é um dos nomes, né, da psicologia positiva mais fortes. Mas por quê? Você vê que estava lá desde o começo, né? Estava lá desde do comecinho. Então, é importante a gente entender esse início. E por que eu sempre falo, quem já assistiu minhas aulas, né, minhas lives, né, sabe que eu sempre falo, tinha que ser o Martin Seligman o porta-voz desse movimento, porque ele era professor de psicopatologia. Então, tinha que ser o Seligman, porque ele já era um professor respeitado, né, professor de psicopatologia. Então, lá em 99 e 2000, quando ele e o Chris Peterson, eles começaram a investigar, a intenção deles, né, dessas pesquisas, era de legitimar, de fazer, assim como a gente ter critérios, né, claros, assim como a gente tem em relação aos transtornos mentais, mas que a gente tivesse esses critérios e legitimar isso como parte da investigação psicológica, que a gente tivesse instrumentos, recursos para investigar os aspectos saudáveis, assim como a gente tem recursos para investigar os transtornos psicológicos, tá? A psicopatologia. Então, que a gente tivesse esse instrumento, que a gente pudesse, em nossa avaliação psicológica, né, ter um critério, né, ter um instrumento. Então, as pesquisas deles duraram 3 anos, né, contou com 55 cientistas, muitos deles são hoje um dos grandes nomes também da psicologia positiva, né, porque eles estão lá desde o comecinho. E quando eles permitem, né, então o fruto dessa pesquisa, que durou 3 anos, resultou em um manual, Character, Strengths and Virtues, a handbook, né? É um livrinho de 800 páginas. É um livrinho de 800 páginas, né? Uma bíblia, literalmente, né? Que nos fornece uma maneira de falar, uma linguagem comum a respeito das potencialidades humanas, das forças. Então, e outra coisa também que é muito importante eu falar, que quando o Peterson e o Seligman, eles fornecem essas maneiras de falar sobre as forças e de medi-las ao longo da vida, essa classificação, o fruto dos estudos dele, né, permite uma ampliação da própria ciência psicológica, mas só que das potencialidades. O que a gente precisa ter em mente, né, que eles começaram a estudar, né, eles não fizeram isso sozinhos, contaram com com 55 pesquisadores durante 3 anos. Eles investigaram diversas culturas, né, foram cerca de 200 culturas, eles investigaram para saber quais eram os aspectos saudáveis, as potencialidades, quais eram as virtudes humanas mais valorizadas, né, mundialmente.
Então, eles descobriram, né? Eles chegaram em 24 forças, tá? Divididas em 6 virtudes. Então, vai ficar fácil para vocês entenderem. Então, todos esses estudos, tá, que eles fizeram, que demorou 3 anos, contou com 55 cientistas, né, que eles analisaram 200 culturas, né? O fruto dessas pesquisas mostrou que, né, quais foram os resultados? Que existem 6 virtudes que são ubíquas, ou seja, elas são universais, elas são valorizadas em todas as partes, né, no mundo todo. Então, se eu for lá para a China, não, eu não vou para a China em lugar nenhum, tipo, mas supondo, né? Se eu for, né, para a China, você vai ver que essas virtudes também são valorizadas. Ah, mas se eu não vou para a China, eu vou lá para uma tribo lá dentro da Austrália, né? Essas 6 virtudes também são valorizadas. Ah, eu vou aqui no Brasil mesmo, viajo. Essas 6 virtudes, elas são valorizadas. Então, se descobriu que existem 6 virtudes que são valorizadas mundialmente. Elas são ubíquas. Quais são essas virtudes? Justiça, coragem, sabedoria, humanidade, transcendência e temperança. São essas 6 virtudes. Justiça, coragem, humanidade, sabedoria, transcendência e temperança. Tá? Então, são 6 virtudes. Essas 6 virtudes, tá? O que os estudos eles mostraram também? Que existem 24 forças, que me permitem chegar a essas virtudes, tá? As forças, elas são os elementos da virtude. Deu para entender? Então, por exemplo, na virtude da sabedoria, nós temos as forças cognitivas. Então, toda vez quando eu uso as forças cognitivas, eu me aproximo da sabedoria, tá? Na virtude da humanidade, nós temos as forças de relacionamento interpessoal. Na virtude da justiça, nós temos as forças de cidadania. Então, equidade, são alguns exemplos de trabalho em equipe, liderança, são alguns dos exemplos, né, de forças da justiça. Né? Na virtude da humanidade estão as nossas forças de relacionamento interpessoal. Por exemplo, as forças do amor, a força da inteligência social. Então, são alguns exemplos de forças. Na virtude da temperança estão as forças de autocontrole, como, por exemplo, o perdão. Perdão? Mas perdão controla de quê? O perdão, ele me controla, né, contra o sentimento de vingança, ok? Humildade também faz parte da virtude da temperança. Nossa, mas humildade, força da humildade. Humildade protege de quê? Protege da fascinação. É muito perigoso, gente, fascinada. É muito perigoso. É perigoso quando a gente se fascina por uma ideia, né? Então é importante a gente ter a virtude da humildade, trabalhar um pouquinho a virtude, a força da humildade. Na virtude da transcendência estão as forças de significado. Na virtude da transcendência estão as forças de sentido e de significado.
Então, essas são as 6 virtudes. Só que existem 24 forças, tá? Então, essas 24 forças, elas são divididas, tá? Em virtudes. Em virtudes. Ok? Deu pra entender? E a intenção, as forças, tá? Nada mais são do que a tipologia, a definição de características psicológicas positivas. Dentro da virtude da coragem estão as forças emocionais, tá? Então, como bravura, honestidade, integridade, perseverança, são alguns exemplos de forças emocionais. Eu acho muito bonito isso. Honestidade, você precisa ter coragem para ser honesto. E precisa mesmo. A vida tá sendo que nem fase... Alguém tá jogando Jumanji. Vocês assistiram o filme Jumanji? Fala, alguém tá assistindo Jumanji. Não é possível em 2020. Né? Enfim, o que é importante a gente saber? Existem características positivas que já foram muito bem classificadas, tá? Então, a vida feliz, tá? Pode ser construída desde que eu nutra as minhas forças pessoais em diferentes ambientes, em diferentes aspectos, criar projetos pessoais que girem em torno das minhas forças pessoais, porque quando eu nutro as minhas forças pessoais, eu tenho uma vida virtuosa. E ao ter uma vida virtuosa, eu tenho uma vida autenticamente feliz. Tá bom? Eu tenho uma vida feliz. Uma felicidade autêntica. E hoje nós temos essas classificações. Nós temos essa linguagem comum, nós temos essa descrição pro psicólogo, pro profissional, saber entender e reconhecer, tá? Então, as forças são descrições de características positivas que são manifestadas em pensamentos, sentimentos, comportamentos, em diferentes nichos, tá? E aí você vai me perguntar assim, mas qual é a diferença de forças de caráter e forças pessoais? Que essa é uma pergunta clássica. Eu vou explicar para vocês de tudo que eu já estudei e vai ficar fácil para vocês entenderem. As forças de caráter, tá? Forças de caráter são todas as classificações de todas as forças, tá? Forças pessoais são as minhas, onde se eu fizer o teste, vai ter lá 6 que naturalmente já sou eu. Naturalmente já sou eu. Eu não preciso fazer esforço, tá? Eu não preciso fazer esforço. As minhas forças pessoais, as minhas, Miriam, quais são? Amor, espiritualidade, gratidão, perspectiva, humor e criatividade. Essas são as minhas forças pessoais. Eu não preciso me esforçar. E toda vez quando eu crio projetos pessoais, onde eu coloque minhas forças pessoais em ação, dá um senso de, esse sou eu. Porque essas são forças pessoais. Então, forças pessoais, presta atenção agora que isso cai na prova, hein? Forças pessoais são semelhantes a traços de personalidade. Esse baralho aqui, o baralho que eu fiz junto com a Ana Paula Porto Noronha, o baralho das forças de caráter, tá bom? Por exemplo, nesse baralho contém, aqui ó, contém a escala das forças de caráter, para você descobrir quais são suas forças pessoais. Então, eu já imprimi, para vocês verem, mas tem aqui dentro, tá? Dentro, minha impressora tava acabando a tinta.
Então, saiu assim. Então, vocês vão ver que tem perguntas onde você responde nada a ver comigo, tá? As forças pessoais, tá? São suas, são semelhantes a traços de personalidades. Elas são mais persistentes, tá? Esse daqui, o baralho das forças de caráter, foi um instrumento que eu fiz junto com a Ana Paula Porto Noronha, tá? Ela que, junto com o Altamir, validaram a escala para o Brasil, desculpa. Eu ia falar para o brasileiro, mas dá na mesma, né? E esse daqui é o meu baralho que eu fiz em 2015, tá? Pra gente conseguir explicar as forças para as crianças. Então, esse daqui, ó, 2015, eu lancei esse baralho sobre forças pessoais, tá? Onde tem tudo isso que eu tô explicando pra vocês, estão tudo aqui. Vocês não andam lendo o manual das coisas, hein? Peguei vocês! Então, tudo isso daqui que eu falei, tá tudo aqui no manual. Ó, por exemplo, esse gráfico aqui eu adoro. Tá vendo, ó? O objetivo é a gente chegar numa vida feliz, com engajamento, com significado. Para eu chegar nessa vida feliz, eu preciso viver as virtudes. Então, para chegar nas virtudes, eu tenho que viver as minhas forças pessoais, tá bom? Então, a pergunta, por exemplo, eu falei para vocês, eu vou pegar até aqui para vocês verem, das crianças, tá? Das crianças. Forças pessoais se assemelham a traços de personalidade, são as nossas, tá? Eu vi aqui, pode mudar ao longo da vida. Eu já fiz o teste várias vezes. Às vezes só muda a posição. Tipo, o amor que antes era primeiro vai para segunda, a gratidão que antes era terceiro vai para primeira. Tipo, só muda a posição. Mas, porque isso é muito interessante. As forças pessoais, que quando a gente faz o teste, a gente considera as 6 com mais pontuação, tá? As 6 com mais pontuação. Este sou eu. Se eu fizer esse teste daqui a algum tempo, você vai ver que vai dar essas mesmas 6. Só que às vezes elas mudam, eu não vou mentir pra vocês, não. Elas mudam de lugar, mas não aparece. Não aparece. Por exemplo, gente, eu tô sendo muito sincera com vocês. Por exemplo, cadê? Deixa eu só achar. Humildade é a minha 23ª força pessoal. Eu tô sendo muito sincera com vocês. Deixa eu só achar a cartinha da humildade para vocês. Perspectiva, prudência, perdão, humildade. Achei aqui a humildade. Essa é a humildade. Você tá vendo aqui o menininho? Eu sei que sempre tenho algo a aprender mais, e os dois aqui, todos metidões, né? Forças pessoais se assemelham, tá, a traços de personalidade por serem mais constantes e se manifestarem em diferentes nichos, e principalmente por dar um senso de tipo, este sou eu, este sou eu. Por exemplo, uma das minhas forças pessoais, né, é a espiritualidade. É a espiritualidade. Não me tire a espiritualidade, que eu não me reconheço como pessoa. Então, as forças pessoais, se você pede para a pessoa imaginar ela sem aquela determinada força, ela fala, ai meu Deus, eu não consigo. Não me reconheço, imagina. Eu não me reconheço sem a minha espiritualidade, sem os meus momentos de espiritualidade, sem minha conexão aqui, eu e ele. Eu não me reconheço, entende?
Então, forças pessoais, elas se assemelham a traços de personalidade, tá? Aí, né, o que acontece? Humildade é a minha 23ª força pessoal. Intencionalmente, eu quis trabalhar essa força em mim. Então, eu vim aqui, tá? Qual é a descrição da humildade? Humildade é não querer ser o centro das atenções, mesmo você sendo muito especial. É capaz de reconhecer suas qualidades, defeitos, limitações e capacidades, sem inventar muita coisa sobre si para agradar os outros. Humildade é do clube da temperança, e temperança é a virtude que nos protege dos excessos. Conseguimos sozinhos monitorar e gerenciar nossas emoções e comportamentos. Você sabe como aumentar a humildade? Eu tô lendo, tá, gente? Você sabe como aumentar a humildade? Em todas as situações, nós estamos em 2 posições, a de aprender ou de ensinar. Durante uma semana, anote o que você conseguiu ensinar e o que você conseguiu aprender. Anote ou desenhe as emoções positivas que você sentiu. Então, quando eu quis aprender a ser humilde, eu intencionalmente, eu me coloquei, Miriam, presta atenção, nessa situação você está aprendendo ou está ensinando? Presta atenção, o que você conseguiu ensinar essa semana? Porque a humildade é você ser o seu tamanho certo, nem menos e nem mais. E a gente precisa ter um esforço para a gente ser do nosso tamanho certo, nem menos e nem mais, né? Nem menos e nem mais. Então, intencionalmente, eu quis aprender a humildade. Eu posso fazer esse teste 20 vezes. Humildade sempre vai ser um esforço para mim. Ela não vai estar entre as 6 primeiras. Ao passo que a espiritualidade, sim, sempre vai estar lá. Porque é minha força pessoal. Vocês estão entendendo a diferença? Forças pessoais são as que são suas, tá? E a gente precisa reconhecer no nosso paciente, no nosso aluno, nos nossos filhos. O meu filho, ele tem um entusiasmo como força, uma das forças pessoais dele, assim, a primeira, a segunda. Ele é animado, né? E eu perguntei para ele, né? Adria, se a mamãe faz de conta que se algum dia a mamãe pudesse tirar essa sua animação, esse entusiasmo, como você seria ali? Não sei, mãe. Ai, eu acho que não dá. Acho que não dá, tá? Então, essa é a grande sacada quando a gente consegue entender o que são forças pessoais e o que são forças de caráter. Forças de caráter, eu posso entender o estudo das forças, tá? De 2 maneiras, como identificação das forças pessoais, que a gente tem que conhecer as nossas forças, dos nossos pacientes, dos nossos alunos, tá? Mas eu também posso utilizar a descrição das forças para eu aprendê-las para tornar uma vida melhor, né? Porque para mim é importante o cultivo de uma vida virtuosa, né? Eu quero ser feliz, né? E eu quero intencionalmente colocar as forças em ação, tá? Então, eu posso aprender com as descrições, das forças, mesmo que elas não sejam as minhas. Eu tô dando o meu exemplo, tá? Para ver se fica claro para vocês. Porque essa é uma confusão muito comum. Então, não é porque não é a minha força que eu não posso aprender. Sim, eu posso, só que eu preciso fazer esforço. Nossa, eu tô muito melhor. Tô muito melhor. Eu beirava a arrogância, entendeu? Tipo, Então, pra mim, né,
foi muito importante aprender a humildade. Mas eu posso fazer o teste agora para vocês, aqui com vocês. Cadê o teste? Se eu fizer agora, novamente, vai cair lá 6. Pode mudar de lugar. E a humildade, a coitada, vai estar lá embaixo. Pode ser que tenha subido. Mas entre as 6 não vai estar, né? Entre as 6 não vai estar. Então, gente, a questão das forças é muito importante que nós estejamos familiarizados, né? E aí tinham me pedido para eu falar das 24 forças pessoais, né? Então, perdão, eu posso aprender o perdão? Posso. Vamos ver qual é a descrição da força do perdão, para ver se a gente pode aprender? Então vamos lá, todo mundo, hein? Ó, tarefa de casa, essa semana todo mundo vai aprender o perdão. Pronto. Para vocês verem, tá? Perdoar é dar uma segunda chance às pessoas que fizeram alguma coisa que você não gostou. É desculpar os outros e não ficar pensando em vingança. O perdão é uma força que usamos para nos proteger do sentimento do ódio. Você sabe como aumentar o perdão? Desenhe ou escreva alguma situação que você fez, alguma coisa que outra pessoa não gostou e ela te perdoou. Como você se sentiu? Foi bom ser perdoado? Anote ou desenhe as emoções positivas que você sentiu. Então, isso daqui é o perdão. Então, eu intencionalmente, eu posso aprender a perdoar? Posso. Intencionalmente, eu posso toda hora. Perdoar é dar uma segunda chance às pessoas, então deixa eu dar uma segunda chance para essa pessoa. Não vou ficar pensando em sentimentos de vingança. Eu deliberadamente, eu vou decidir não ficar pensando em sentimentos de vingança. Eu deliberadamente vou ficar lembrando como foi bom eu ser perdoado. Então eu posso aprender perdão? Posso. E é isso que a descrição das forças ela me permite, que o perdão não é uma das minhas 6 forças pessoais, tá? Não é a primeira, mas eu posso aprender. Mas o que eu fico feliz é que ele não tá lá embaixo. A humildade tá. Esses são os meus. Fui eu que desenvolvi esse 2015 e eu vou contar o segredinho pra vocês. Eu até postei esses dias na internet, né? Tava mexendo lá nas minhas coisas, achei o meu certificado de quando eu fiz a pós-graduação na Unifesp. A minha monografia foi forças pessoais, né? Foi a descrição das forças de caráter. Porque, sem brincadeira, gente, para mim foi amor à primeira vista, porque era algo que me inquietava desde a época da faculdade, né? Acho que vocês já me viram falar disso. Eu queria entender os aspectos saudáveis dos seres humanos, né? E eu ficava buscando. Então, quando eu fiz a pós-graduação, que eu conheci, né, eu tive um módulo, tá? Ah, você viu? Eu tive um módulo de psicologia positiva. Quando eu aprendi isso, eu falei, gente, é isso! É isso! E aí, monografia, você pode escolher o tema? Eu falei, eu quero isso! É isso que eu quero estudar! Então, eu fiz esse manual, tá? Desculpa, não é manual, é baralho. Eu criei o manual. Gente, eu falei de novo. Eu criei o baralho das forças pessoais, tá? O baralho das forças pessoais. E que é para criança, voltado para criança, tá? E o baralho das forças de caráter que eu fiz junto com a Ana Paula, Porto Noronha, que esse daqui já é voltado para criança, para adolescentes e adultos, tá? Então sim, mas baseado, todo o nosso material, todo o meu material é baseado nas pesquisas do Martin Seligman e do Chris Peterson, né? Porque não tem, foram eles que pesquisaram, né? Foram eles que pesquisaram. A questão é como tornar essas tarefas funcionais para as crianças. Por vezes elas têm dificuldade de colocar em prática. Não são as crianças, são os profissionais. Isso eu vou falar de ganho de causa. São os profissionais que não sabem reconhecer, não sabem enxergar, não têm consciência. Não são as crianças. Porque quando eu explico para minhas crianças o que são forças pessoais, elas entendem rapidinho e elas parecem assim que tem
Ufa, alguém tá me enxergando com um lado bom. A questão não são as crianças, são os profissionais que não estão alfabetizados, acho que eu vou usar esse termo, alfabetizados com forças pessoais. Não são as crianças, tá? Não são. Porque isso daqui eles entendem, fazem a tarefinha, fazem o caderno de atividades. Quando eu explico para eles, explico para os pais também. Não são as crianças. Aí eu tô falando já de quem dá aula há muito tempo, como diz minha filha, eu só sei falar disso. Mãe, psicologia positiva, as pessoas não se cansam de você só falar disso? Eu vou mostrar para vocês quais são as 24 forças. Vou aproveitar que eu já tô com o baralho aqui de crianças na mão, tá bom? Então, ó, 24 forças. Bom humor, honestidade, trabalho em equipe, gosto pela aprendizagem, bravura, curiosidade, perspectiva, prudência, pensamento crítico, apreciação da beleza e da excelência, criatividade, liderança, esperança, gratidão é a memória do coração, amor, perseverança, entusiasmo, espiritualidade, bondade, inteligência social, equidade, autocontrole, humildade e perdão. São essas 24 forças. As forças pessoais, as suas, as 6 mais, são as que você não... São traços de personalidade. Você não faz esforço você não faz esforço para tê-las. É assim e pronto, né? Eu tenho uma aluna, né? Eu dou supervisão clínica, né? Tem uma aluna que ela falou assim: ai, Miriam, não dá, eu mostrei pro meu paciente, ele já me questionou, ele queria não sei o que, e e não, esse negócio não dá certo. Eu falei, se dá certo, simplesmente ele tá te mostrando a força pessoal do pensamento crítico dele. Faz o teste, porque ela mostrou para ele primeiro as cartas antes de fazer o teste. Eu falei, faz o teste. Vai ser 1 ou 2 o pensamento crítico, porque o pensamento crítico, quando a pessoa ela tem uma das forças pessoais do pensamento crítico, ela é muito assim, me convença no racional, né? Me convença no racional. E aí foi muito bacana que depois ela fez, e era realmente pensamento crítico, né? Era a primeira força dele. Então foi importante tanto para ela até como para ele, porque, e é isso que eu falo, o problema são os profissionais que não estarem familiarizados com as forças, com as potencialidades, né? E aí o paciente, ele apresenta uma coisa, a pessoa toma para si, ai, não deu certo. Não deu certo, ele simplesmente está te mostrando a força dele. Melhore seus argumentos, né? Melhore seus argumentos. E ele é racional. Então, só para exemplificar. A criatividade, todo mundo acha que tá ligada a artes, e não é isso, tá? A criatividade, ela está ligada a modos de se resolver um problema... A modos de se resolver um problema de maneira original, tá? E tem que ser bom para você e para os outros. Então, a criatividade, toda vez quando você procura resolver o problema de uma maneira diferente, isso é a criatividade, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de forças. Eu sei que é um tema que eu acho que todo mundo sabe, mas não, eu sei que agora ficou muito claro para mim, pelas perguntas que eu recebi, que não tá claro para todo mundo mesmo. Eu já percebi um pouco isso, mas talvez eu não quisesse enxergar. Mas aí quando fica registrado, você fala, caramba, quantas perguntas disso, né? Beijo grande, gente!
Tchau, tchau!